Fala galera, se liga, eu sou Newton Oshiro e hoje tem vídeo novo no canal, olha só que maravilha. Então, primeira coisa, muito obrigado para você que sempre tá ligado aí no canal e eu quero, antes de começar esse vídeo, pedir um grande favor, mas um grande favor mesmo. Eu quero que você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e eu quero que você compartilhe esse vídeo com um amigo seu. É isso mesmo, fica até o final, assiste esse vídeo e eu garanto para você que você vai encontrar alguma pessoa que precisa ouvir o que eu vou falar hoje. Por quê? Porque hoje eu vou falar com você sobre uma coisa que muita gente tem dificuldade e é uma coisa que se você não passou ainda na sua vida, eu garanto para você que você ainda vai passar. O que a gente vai conversar hoje é entrevistas de emprego. É isso aí. E não é só conversar sobre entrevistas de emprego. Eu vou te ensinar hoje, até o final desse vídeo, a passar na sua entrevista de emprego. Então, se você está aí atrás do emprego dos seus sonhos, se você está querendo trocar de carreira, esse é o vídeo para você. Fica ligado porque eu vou dar 5 dicas para que você passe na sua entrevista de emprego hoje. Então, você está preparado? Vem comigo então. Muito bem, eu quero começar dizendo para você que eu sou especialista em PNL, eu sou Master em PNL, que é Programação Neurolinguística, mas a minha função nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, vamos colocar aí, principalmente é entrevistar pessoas, é isso mesmo, conversar com pessoas, recrutar pessoas, eu tenho feito isso há muitos e muitos anos, então você pode colocar aí na conta que eu já conversei com umas centenas, 2 centenas talvez de pessoas, e eu tô aqui para dividir com você toda essa experiência, legal? Só que tem uma coisa muito bacana, a gente vai aprender tudo isso usando PNL. Olha só que legal. Então fica comigo, fica ligado até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é que faz. Dica número 1, presença. É isso aí. Se você já assistiu algum vídeo meu aqui no canal falando disso, se você já participou de alguma palestra que eu dei ou de algum curso que eu ministrei, eu tenho certeza que você já me ouviu falar de presença. Como assim presença? Presença significa você estar presente não só de corpo, mas de mente naquela tarefa que você está executando. Então funciona mais ou menos assim. A nossa mente, ela aplica alguns truques na gente. Vamos imaginar o seguinte, se você tem um trabalho muito mecânico, muito manual, eu garanto para você que é muito fácil você fazer o seu trabalho e enquanto você está fazendo o seu trabalho, a sua mente viaja, a sua mente vai para o futuro, pensando, está preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, ou de repente você está preocupado ou triste por algo que já passou, então sua mente está no passado. Esse é um grande problema, isso é uma porcaria na hora que você estiver fazendo a sua entrevista. Então a primeira coisa que você tem que aprender a controlar de verdade é a sua presença. Tem várias técnicas de PNL para você controlar a sua presença, mas eu digo para você, o que eu vou te ensinar agora, você não pode esquecer. Você precisa se conectar ao presente através do seu corpo. Como assim através do seu corpo? O seu corpo é uma coisa que não vai para o passado, nem para o futuro, nem para lugar nenhum. Por mais que a sua mente queira viajar, o seu corpo sempre está ali. Então pode parecer uma coisa boba, mas eu quero que a próxima vez que você estiver fazendo uma entrevista de emprego, eu quero que você mexa alguma parte do seu corpo e sinta de verdade o seu corpo. Conecte-se ao seu corpo para que você fique mais presente. Então entende que quando você estiver fazendo uma entrevista, você não pode simplesmente ficar preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã. Não adianta você ficar triste com a rejeição da entrevista anterior. Então você tem que estar presente. Só aquela tarefa importa. Só naquele momento. Dica número 2 para a sua entrevista de emprego. E ela é tão importante, se não mais que a dica número 1. Então presta atenção. Eu vou te ensinar um conceito de PNL que chama rapport. O rapport, assim, eu preciso de mais tempo para te explicar. Não vou conseguir explicar para você num vídeo, mas se você tiver dúvida, você me manda a mensagem que eu te explico melhor. Mas o rapport, basicamente, é a arte ou a habilidade de você igualar comportamentos. E por que igualar comportamentos é tão interessante e fundamental na sua entrevista de emprego? Porque você quer que o entrevistador se sinta confortável com você. É isso mesmo. Então, para você entender melhor, o que eu quero dizer? Eu quero que você pense aí nos seus amigos. É isso mesmo, pense aí, você deve ter amigos, amigas. Por que vocês são amigos, afinal de contas? Eu garanto para você que você vai encontrar similaridades ou coisas que vocês têm em comum, gostos em comum. De repente é o gosto musical, de repente é o lugar que vocês vão, a mesma escola, sempre tem alguma coisa em comum. E é assim que surgem as amizades. Pensa só, por que os roqueiros andam com os roqueiros, os pagodeiros com os pagodeiros? É assim que funciona. Então o rapport é uma técnica para que você
consiga quase que instantaneamente fazer com que a outra pessoa se sinta confortável com você. Ou seja, ela vai enxergar um padrão em você que é muito parecido com o dela. Consequentemente, ela vai ficar mais confortável. Então pensa só, uma dica que eu te dou usando o rapport é você igualar o tom de voz da pessoa. Se o seu entrevistador, por exemplo, é uma pessoa que fala muito alto, você não pode entrar falando baixo na entrevista, porque isso vai causar um desencontro, ele não vai se sentir confortável com você. Então o tom de voz é só um, mas começa a reparar em pequenas coisas. Por exemplo, se ele tem costume de girar o lápis, tem gente que gira o lápis ou a caneta assim, faça isso também. De repente você não precisa nem estar com o lápis na mão, mas repita o movimento. Então lembra só de uma coisa quando você estiver usando o rapport, tem que ser alguma coisa sutil. Não é imitar o outro, senão ele vai achar que você é louco da cabeça e aí já era a sua vaga de emprego, tá bom? Então tem que ser uma coisa sutil, de repente você usa a outra mão, de repente você simplesmente inclina a cabeça para o mesmo lado que a cabeça dele está inclinado. Acredite, isso é muito poderoso. Vem comigo, agora aqui no passo número 3, na dica número 3, eu quero passar uma técnica para você que é de oratória, para ser bem sincero, mas você também pode aplicar lá no dia da sua entrevista, lá com o seu entrevistador. Essa técnica chama STAR, S-T-A-R, é isso mesmo, STAR, do inglês estrela, né? Mas então como que funciona isso? O que significa STAR? Situação, tarefa, ação e resultado. Isso significa STAR. Como que você vai utilizar isso na sua entrevista de emprego? É muito, muito simples. O que acontece é que em oratória, quando a gente fala de falar em público ou se comunicar com as outras pessoas, a gente, quando está contando alguma coisa ou descrevendo um fato da nossa vida, entende que em entrevista de emprego é muito isso, é narrar as coisas que você já fez na sua vida. Você precisa saber, primeira coisa, contextualizar, ou seja, você tem que colocar isso dentro da situação. Você não pode falar para o entrevistador simplesmente, eu fiz isso, isso e aquilo. Mas em que contexto, em que situação? O que você, afinal de contas, fazia naquela empresa? Então é S de situação. T é de tarefa. Qual era a tarefa específica que você foi designado para desempenhar naquela hora, naquele momento? Esse é o T de tarefa. A ação, agora o A do STAR é de ação. Qual foi a ação que você tomou que fez diferença no resultado final? Porque tem que ficar claro para as pessoas, quando você está narrando uma coisa que você fez, qual ação que você tomou. O R é de resultado. Então tem que ficar claro para o entrevistador ou para a pessoa com que você está comunicando qual foi o resultado da ação que você tomou. Eu vou te dar um exemplo muito prático aqui de como que você pode usar um STAR numa conversa com o seu entrevistador, legal? Então vamos lá, vamos supor que o seu entrevistador ele pergunta para você alguma coisa no sentido, me narra uma conquista que você teve ou um grande feito seu no seu trabalho. Então você pode pegar e responder algo do tipo, bom, eu trabalhava numa empresa de telefonia onde as pessoas anotavam os números na mão. Então o nosso trabalho basicamente era ligar para as pessoas, né, com uma lista que a gente tinha em mãos para fazer contatos e vender serviços e produtos. Então você contextualizou, você mostrou para ele como que funciona onde você trabalhava. Segundo passo, tarefa. Qual que era a sua tarefa? Então, a minha tarefa era ligar para as pessoas, eu precisava ligar para as pessoas, só que eu assumi em determinado ponto uma posição de supervisão. Então, a minha tarefa era melhorar aquele procedimento, era melhorar o processo de como aquilo era feito. Ação. Qual foi a ação que eu tomei? Então eu decidi que, ao invés de anotar todos os telefones na mão, era muito mais fácil nós termos uma planilha, ou que seja online, ou que seja local mesmo, um servidor local, mas que fosse uma planilha compartilhada, onde todos tivessem acesso e que as informações pudessem ser inseridas automaticamente, para não ficar dependendo de folhas, porque senão ficava acumulando, e cada vez que a gente tinha que voltar para um número, por exemplo, que ligou mês passado, a gente tinha que acessar o arquivo que ficava no armário gigante. Então a gente economizou espaço e a gente economizou tempo. Esse foi o resultado. Então o resultado da ação que eu tomei, que foi criar uma planilha para colocar os números de telefone, foi diminuição do gasto de tempo e do espaço físico. Dá para você entender?
A dica número 4 é foco no positivo. Se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, principalmente numa entrevista de emprego, você tem que começar a focar no positivo. É uma tendência natural que o seu subconsciente leve você para as coisas negativas, ou seja, para enxergar os defeitos, mas isso é treinável, você consegue treinar isso. E por que o foco no positivo é muito interessante? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu entrevistei muitas e muitas pessoas? Eu também fui entrevistado muitas e muitas vezes. Então o que eu quero dizer para você é que uma pergunta que não falha, ou pelo menos está presente na maioria das situações, são duas. Eu vou dizer onde que você vai usar o foco aqui. A primeira pergunta é: por que você está mudando de emprego? Isso é muito comum um entrevistador te perguntar. Ele está perguntando isso justamente para testar o seu foco, qual é a sua visão, ou como você trabalha em equipe também. Então por que o foco no positivo é importantíssimo para responder essa pergunta? Porque você não deve jamais dizer algo negativo sobre a última empresa em que você trabalhou ou qualquer outra empresa. Entrevista de emprego não é desabafo. Você não foi lá para falar mal de ninguém e você não pode ficar colocando defeito nas coisas que você já fez. Muito pelo contrário. Quando o seu foco está no positivo, você tem que mostrar que você aprendeu com experiências, mesmo que elas tenham sido desagradáveis ou ruins para você. Então lembra, entrevista não é desabafo. Você não pode falar mal do seu outro empregador. Outra pergunta muito comum é: quais são os seus pontos fortes e fracos? Ponto forte, eu digo para você, é muito mais fácil. Se você se conhece bem, né, no caso, você sabe quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades. Agora, o ponto fraco é que pega muita gente. O ponto fraco, entende o seguinte: numa entrevista de emprego, você não pode entrar para ficar falando mal de você mesmo. Por mais que você tenha que ser sincero na entrevista de emprego, você tem que focar no positivo. Ah, como que eu falo de defeito focando no positivo, Newton? Muito simples. Você tem que mostrar para o entrevistador que você tem autoconhecimento e que você está buscando melhorar. Então, quando ele te perguntar do seu defeito, eu quero que você escolha alguma área que você tem dificuldade, sim, de verdade, genuinamente, mas que você está buscando melhorar. Por exemplo, eu já entrevistei pessoas que eu perguntei: qual que é o seu maior defeito, por exemplo? E a pessoa me respondeu: bom, o maior defeito é falar em público, mas eu estou trabalhando sobre isso. Em cima disso, eu quero inclusive desenvolver essa habilidade aqui. Eu me proponho a fazer algumas palestras ou conversar com as pessoas em reuniões. Olha só que resposta poderosa. Então entende que ponto fraco, você tem que pensar positivo também. Você tem que olhar coisas que você tem dificuldade, só que você também precisa mostrar que você está a fim de melhorar. Muito bem, chegamos aqui ao final, a dica número 5. Você está preparado? Porque a dica número 5 vai soar engraçado e estranho para muita gente, mas eu estou aqui para te ensinar e isso é infalível. Pensa o seguinte: quando você vai para uma entrevista de emprego, uma das coisas que você quer logo ao sair da entrevista é ser lembrado. Ainda mais se o processo for de um monte de gente para uma pouca vaga. Então, entende isso. O normal é chato. Tudo que é natural, tudo que é normal é sem diferencial, é muito chato. Então, assim, se você não chamar a atenção do entrevistador positivamente, você não vai ser lembrado, porque eu garanto para você que tem muita gente aí que é na média. Então, qual que é o problema de você ser na média? O problema de você ser na média é que você tem muita concorrência, você tem que ser lembrado, você tem que se destacar de alguma forma. Então, olha só, se você não é uma pessoa que tem algum trejeito, ou que você, não está dizendo para você fazer palhaçada, ou para você fazer nada esdrúxulo na entrevista, não é isso não. Mas uma forma simples e eficaz de você se destacar dos demais é no final da entrevista, quando vem a última pergunta do entrevistador, que geralmente é: você tem alguma pergunta? É isso aí. O entrevistador, em geral, acredite, ele vai perguntar para você em algum ponto da entrevista, geralmente no finalzinho, se você tem alguma dúvida. E essa é a hora que você vai demonstrar que você não é normal e que você não é chato. Você tem que, nessa hora, fugir do óbvio. Claro, você não vai perguntar coisas que não tem nada a ver com o contexto, mas você tem que fugir das perguntas óbvias. Qual que é o meu salário? Isso é muito ruim. Quanto que eu vou ganhar? Que horas que eu entro? Que horas que eu saio? Isso tudo é horrível, é balela. Se você fizer isso, eu garanto para você que você está um passo atrás. Você vai perder pontos com o entrevistador. Então pergunte, olha só o foco. Pergunte coisas referentes, por exemplo, ao desenvolvimento da empresa, ao impacto social que a empresa pode causar no mercado.
mercado? Ou enfim, quais são os planos de lançamento de um novo produto? Né? Qual é o nicho de mercado da empresa? Sei lá, pergunte coisas que não são óbvias. Apesar que tudo que eu falei aqui é meio, né, eu já ouvi tanto que para mim ficou óbvio, mas o que eu digo para você é: procure perguntas não óbvias, se destaque dos outros, e é assim que você vai conseguir passar na sua entrevista de emprego. Legal? É claro que esse vídeo aqui é curtinho, não tem como eu te explicar toda a estrutura que tem ou toda a preparação que você precisa para fazer uma entrevista de emprego, mas tem cursos aí, eu quero que você, né, fique ligado no canal, tem curso de oratória, tem curso de, enfim, comunicação, tem palestra de comunicação, fica ligado, e se você tiver interesse me manda uma mensagem, comenta aqui no vídeo que com o maior prazer eu vou te ajudar, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, eu sou Newton Oshiro, te vejo na próxima. Fui!